Nós estamos estudando a lei e a graça. A lei caducou. O véu foi rasgado. Como diz, eu não lembro, teve uma vez um norte-americano que nos visitou lá na antiga comunidade. Ele falava assim, Moses there. Alguém lembra disso? Você lembra disso? Ele falava assim, Moses there. Moisés está morto, né? Ou seja, a lei já era, assim, usando a linguagem coloquial do nosso país, já era, acabou. E isso não quer dizer que Deus vai ficar sem adoração. Isso não quer dizer que Deus não tem um povo. Nós sabemos que Israel não foi rejeitado, mas Israel está de molho. Israel tem muitas promessas feitas desde a época do primeiro patriarca, que foi Abraão. Bom dia. Achei que o pastor tinha desviado. Ai, ai. E aí, Dom Jojó? Esse aqui é o Jojó, é aquele ali. Eu fiquei sabendo. Antecipar a chegada. E existem muitas promessas da parte de Deus que estão pendentes para com Israel. E o momento de Israel vai chegar. Mas, até que esse momento não chegue, ele tem trabalhado conosco. Já há quase 2 milênios, Deus tem trabalhado com a igreja, que é formada por pessoas chamadas tanto de Israel como de todas as nações do mundo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E da mesma forma que a lei de Moisés, que foi dada ao povo de Israel, aquele povo que ele tirou do Egito, e que está sendo comemorada aí na última semana, né? Desse sábado passado, eles estão comemorando a Páscoa e a festa dos ázimos, que se encerrou ontem, de ontem para hoje. E eles tinham uma lei, e essa lei era composta dos princípios morais, dos princípios civis e dos princípios cerimoniais, sendo que os princípios cerimoniais, eles diziam respeito às cerimônias, às festas, às liturgias, a forma como Israel se relacionava, entre aspas, religiosamente com Deus. A forma de Israel prestar o culto. E dos 613 mitzvot, os 613 mandamentos, uma parte deles trata exatamente das questões cerimoniais. O que o sacerdote tinha que fazer, o que o sumo sacerdote tinha que fazer, como que ele tinha que fazer, quando que ele tinha que fazer, onde que ele tinha que fazer, o que ele iria usar, isso que ele iria usar, de que forma que seria fabricado, quais eram os tipos de sacrifício que eram aceitáveis. Você não podia chegar lá no altar e sacrificar uma porca, sacrificar um animal que te desse na cabeça, porque Deus havia ensinado que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas também não é qualquer sangue. Aí ele prescreveu bodes, cordeiros, cabras, pombinhos, rolas. Então tudo isso é especificado na lei cerimonial. E como essas leis, as civis, as morais e as cerimoniais, dizem respeito a Israel, mesmo assim, no que diz respeito à igreja, elas eram como sombra, como uma parábola, como uma antecipação, como algo que aponta para um outro algo maior que estava por vir. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele trouxe juntamente consigo na sua ressurreição uma nova vida. Ele abriu um leque de possibilidades maiores do que as que existiam na velha aliança, na aliança que caducou. E se o sacerdócio que era
ministrado, oficializado na velha aliança, só poderia ser pelos descendentes de Jacó, chamado Levi, os levitas, o quarto filho de Jacó. Uma pessoa da tribo de Zebulon não podia ser sacerdote. Um israelita da tribo de Ruben não podia ser sacerdote. Porque Deus mesmo, quando tirou o povo do Egito e levou através do deserto para conduzir para a terra prometida, ele falou: olha, separa Arão para mim. Quando você entrar na terra, eu vou dividir a terra, cada um vai ter a sua herança, mas Arão, eu quero que você separe ele para mim. Ele vai ser o meu ministro. É ele que vai intermediar a favor de si mesmo e dos filhos de Israel. Isso está no livro de Hebreus, que a gente vai entrar. Aliás, está nos livros lá da Torá, o Êxodo, o Levítico, etc. E que é repetido e explicado no livro de Hebreus. Que a gente vai dar uma olhada mais cedo ou mais tarde. E esse sacerdócio levítico, ele passou, ele caducou. Porque ele ministrava lá no templo. E se o templo teve o seu véu rasgado, e Deus com isso quis dizer que agora o caminho está livre para qualquer um, não apenas para os levitas, em favor de Israel, se o serviço do templo caducou, o levita ficou sem o que fazer. Ele não tem mais o que ministrar. Porque Deus estava querendo dar a entender com o rasgar do véu e com a ressurreição de Cristo, que um novo sacerdócio estava sendo inaugurado. Nós lemos aqui em Apocalipse 6, 2 Pedro ou 1 Pedro 1,9, que a igreja agora é um sacerdócio real. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. É através da igreja agora que Deus ministra. Ele não ministra mais através de Israel. Ele fazia assim na velha aliança. E vai fazer de novo no milênio. No milênio, na realidade, ele vai usar tanto Israel como a igreja. Mas nesse momento, como eu falei, Israel está de molho. Israel está com calo. Israel está com véu. Eles leem, mas não entendem. E nós fazemos parte de um ministério sacerdotal que é muito superior. Esse é o assunto de Hebreus. O nosso sacerdócio é um sacerdócio que foi inaugurado por Jesus Cristo com a sua ressurreição, que é o sacerdócio segundo a ordem da justiça de Melquisedeque. Porque o meu rei é justo, o meu rei é justiça. E essa pessoa, nós vamos ver também, o Melquisedeque, que existiu lá na época de Abraão, há 4.000 anos atrás, é uma pessoa que os teólogos consideram-se meio enigmática. É uma pessoa que aparece assim do nada, tem uma ação ali com Abraão, abençoa Abraão e some e nunca mais aparece. O próprio livro de Hebreus fala que ele é uma pessoa sem genealogia, porque quando a gente tem mais intimidade e conhecimento do Velho Testamento, a gente vê que toda pessoa é apresentada. Rei fulano, a mãe dele era Beltrana, filho do rei tal. Né? Sempre que apresenta alguém nas escrituras, tem Zé, filho do José, João, filho do Mané, já notou? Filho de Zelabatiel, está lá em Eze, todos. O Melquisedeque chega, aparece, faz e sonha. Agora que ele é rei de Salém. Oi? Agora que ele é Rei de Salém. E que alguns entendem que fosse a antiga cidade de Jebus, né? Que depois seria conquistada por Davi e seria Jerusalém. Alguns, aí os teólogos especulam à vontade, que quando tem uma coisa assim, que é só uma informaçãozinha, aí o pessoal gosta de... Mas o Caim casou com o quê? A cobra arrastava, voava, aí o pessoal fica doidão. Gosta de especular. Alguns supõem que seja Sem, né, o antigo patriarca que era vivo ainda na época de Abraão. Aí vai, outros creem que é Cristo encarnado, e tem várias suposições. Mas a única coisa que a gente pode afirmar, o que está de acordo com Gênesis e de acordo com Hebreus, é que ele era um tipo de Cristo. Cristo, por ser Deus, ele é pré-existente.
Ele, como homem, ele é filho de Maria, filho legal de José, filho de Davi, filho de Abraão e etc. Mas como Deus pré-existente, ele não tem origem, ele não tem começo, ele é Deus. E Melquisedeque, esse personagem que Deus permite que ele seja misterioso dessa forma, exatamente para tipificar Cristo nesse seu aspecto eterno, nesse seu aspecto sem genealogia, nesse seu aspecto sem começo e sem fim. Porque o sacerdócio que Cristo inaugura com a sua ressurreição é um sacerdócio eterno. A Bíblia fala isso umas 8 vezes em Hebreus. É um sacerdócio que vai funcionar para o resto da eternidade. A igreja, por participar desse sacerdócio, nós somos incluídos nele, e ele substitui o sacerdócio de Arão e de Levi, é um sacerdócio que vai continuar sendo ministrado por toda a eternidade, lá da Nova Jerusalém, a todos os povos que vão viver dentro da eternidade. E esse sacerdócio, do qual nós fazemos parte, e do qual Cristo é o sumo sacerdote, é um sacerdócio muito efetivo, muito eficaz. Jesus Cristo, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e ele nos delegou. Então o crente, o nascido de novo da presença e expiação, ele tem muito poder e não sabe. O crente da atual dispensação, o crente da igreja, o nascido de novo, ele é um espírito com Deus. Nós somos unidos a Deus, nós somos tão íntimos de Jesus Cristo assim como uma esposa é do seu marido. Isso é assunto de Efésios. Então o nosso grau de união e de autoridade com Cristo é tão grande que Satanás treme. O nosso antigo presbítero falava que a terra move os céus. O crente tem a capacidade de falar e fazer coisas que o inferno não consegue resistir. E o inferno manda no planeta nesse momento. O Obama não consegue resistir ao inferno. O Papa não consegue resistir ao inferno. A Dilma não consegue resistir. Todos eles são marionetes do inferno. São manipulados por Satanás. A igreja não. A igreja foi liberta, o pastor falou isso 300 vezes, que foi comprada para nunca mais ser devolvida. Não tem Procon para o nascido de novo. Ela está estragada, que eu vou devolver ela para o capeta. Entendeu? Não existe isso. Nós somos comprados. Né? Às vezes Jesus comprou a Elaine com o sangue dele. Comprou a Elaine com o sangue dele. Falei, mercadoria aqui, não está dizendo agora. Ô Satanás, pode ficar com ela de volta. Não quero mais não. Não existe isso. Você levantou porque você quer fazer um comentário. Você está só com dores nas pernas. Se eu não intervir, eu vou falando. E eu estou doido para tomar um copinho d'água. E Satanás sabe disso, do peso. Você quer tomar água? Você quer tomar água. Bom, é interessante, eu queria comentar 2 ou 3 coisas rapidinho. Enquanto você estava de fato, como você bem falou, Israel anda de molho. Está de molho. E é muito interessante também porque você falou um pouco a respeito de Jesus Cristo. E é interessante porque só passou um pensamento tipo assim, poxa, engraçado. A gente lembra muito da figura do Jesus Cristo pregado na cruz, o seu sangue sendo derramado. Mas na realidade a gente percebe nas Escrituras que isso tudo foi um processo. A gente tem hoje aí filmes que falam a respeito da vida de Jesus Cristo, principalmente a parte onde ele é cuspido, apanha, é chicoteado, aquelas bolinhas na ponta do chicote, como era a tradição. E de fato, eu fiquei pensando, poxa, engraçado. Então na realidade a coisa começou, foi exatamente quando Jesus foi no monte orar e começou a suar, suando sangue. Então foi todo um processo, né, até chegar o derramamento de sangue, ele foi contínuo. E foi não sei se posso dizer lentamente, até chegar ao ponto ápice onde ele é rasgado com uma lança
pelo soldado para comprovar a sua morte, e aí sai o sangue que era um com a procedimento água. romano. E é interessante sair do sangue com a água, que é exatamente aquela parte da oração dele, pedindo para afastar o cálice, onde ele fica a água e se torna sangue. Uma outra coisa também, rapidinho, que eu queria comentar, é que, de fato, eu tenho aprendido nos últimos dias a ter uma visão um pouco diferente no que se refere ao povo judeu. E de fato, eles estão de molho. Porque de molho, né? porque eles vivem uma forma, pelas tradições, é evidente que eles têm a lei, eles têm as promessas, ele é um povo exclusivo e Deus falava diretamente com eles. Mas do que eu tenho aprendido, em momento nenhum, pelo menos nas coisas que eu tenho lido, o povo de Israel, principalmente na época do deserto, indo para possuir a terra prometida, em momento nenhum. E de fato é muito estranho, e a gente sabe hoje que é exatamente, talvez, penso eu, que eles não tinham o Espírito Santo com eles ali o tempo todo. Moisés, Abraão, eles tinham aquele Espírito que era dado naquele momento, e ele apaziguava o povo na medida que a coisa ia complicando, ou não tinha água, ou não tinha alimento. Então é muito interessante a gente saber, procurar entender qual que é realmente o pensamento que o judeu tem hoje, porque isso justifica. O pensamento que o judeu tem hoje é justificado pelo seu passado, pela sua base. E a gente que está fora, às vezes, tem uma visão, talvez, meio assim, assada, e não é muito, assim, aquela coisa mais correta. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse lance. Mas eu queria falar, essa coisa de Jesus Cristo é realmente interessante, através da questão de... Eu queria deixar o comentário. Mas Israel, eles viviam uma sombra daquilo, só pegando o que você falou, daquilo que nós vivemos hoje. Israel tinha visitações do Espírito, dentro das circunstâncias que eram necessárias, mas hoje nós temos o Espírito full-timecamente conosco, para qualquer coisa, para o que der e vier. Inclusive para conferência de poder, para conferir poder nas nossas ações, à medida que a gente vai vivendo. E Mateus 16, 18 fala que o inferno não resiste às ações da igreja. E ele sabe disso. E ele, não tendo como resistir às ações da igreja, ele trabalha com blefe. Ele trabalha com a mentira. Ele trabalha com a projeção de algo que parece verdade. E, tendo em vista que nós participamos de um ministério que é tão alto, que é tão excelente, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele projeta na nossa mente que o nosso sacerdócio é sem valor, que a coisa não é tão assim. Aí ele faz com que os nossos olhares fiquem mais presos com nosso problema, o calo, a esposa, a reclamação, o trabalho. Aí a gente perde a visão e o foco das coisas que realmente são importantes, as coisas espirituais, as ações da igreja, o que Deus quer. Há um grande mal-entendido nessa parte de o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Inclusive, Mateus 16, 18. Isso, inclusive em nosso país, que é muito pentecostal, e o pessoal faz disso uma religião dentro da igreja evangélica. Tentam dar tanta ênfase sobre resistir ao diabo e na gritaria, no pulo, e perde o foco da obra consumada. Perde o foco do que realmente é de o maior valor que teve, que Jesus fez na cruz do Calvário. E sendo Jesus o rei justo, como você citou, segundo a ordem de Melquisedeque, nós, por causa da obra de Cristo, imputada em nós temos a justiça de Deus satisfeita, e nós somos justos por causa da justiça de Deus. Nós
podemos resistir na fé o inimigo. Sim. E não é gritando, não é pulando, mas é na fé. A fé alimentada com a palavra de Deus. Né? Como já dizia o pastor Stevens, né? O que alimenta a nossa fé, alimenta o nosso coração é a fé, o que alimenta a fé é a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus, ela gera convicções em nossos corações. E quando vem as setas do inimigo, nós podemos simplesmente anular essas setas, não tentando pela força ou pela violência, mas sim pela palavra de Deus imputada em nossos corações. Aí o que acontece? Nós criamos em nossa mente uma cerca com a palavra de Deus que impede esses dardos chegar. Sim. Então é só porque há um grande mal-entendido no Brasil e no mundo pentecostal sobre, né, o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Né? Então, na verdade, nós somos a igreja de Cristo. Né? E nós resistimos o inimigo na fé alimentada com a palavra de Deus. Eu estava até comentando isso aqui na semana passada, que nós estamos mergulhados numa cultura em que ter poder é ficar verde e dar um soco no chão e tremer tudo. Ter poder é sair voando. Ter poder é ter uma armadura de ferro, é ter um martelo. Ter poder é jogar um raio. Mas isso não é ter poder. Isso é o conceito que Satanás, através de Hollywood, através do mundo, tenta educar o mundo, inclusive a igreja, e principalmente a igreja. O pastor estava citando que a nossa fé tem que ser alimentada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus para a igreja nos instrui a viver com coisas simples. Que Satanás quer que nós creiamos que são coisas pífias, triviais, sem valor, que na realidade é uma perda de tempo. Mas o que a Bíblia, o Novo Testamento, ensina para a igreja? Maridos, vivei a vida comum do lar. Você quer ver Cristo ser glorificado? Lava as vasilhas junto da sua mulher, troca a água do cachorro, varre a casa. Isso é viver pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala: maridos, vivei a vida comum do lar. Você quer ver Deus glorificado e ter um galardão que vai durar toda a eternidade? Seu pai fala, você obedece. Porque a palavra fala: filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Então, o nosso sacerdócio, o nosso ministério, que é hiper excelente, que é muito superior ao sacerdócio de Arão, ele nos traz mandamentos que dizem respeito ao nosso cotidiano, que dizem respeito a louvar, durante o culto levantar a mão, glorificar a Deus. E a gente quer coisa grande. A gente quer gritar Shazam e o mundo racha no meio. A gente quer ser o Brad Pitt, a Jolie, com aquele vestido maravilhoso. E isso é Satanás. Deus, igual eu estava falando semana passada, Deus é um Deus que ele se liga a coisas simples. Os judeus esperavam aquele Jesus romano, um César, né, com a águia no ombro, capa vermelha, bonitão, né, bota, espada na mão. Ele chegou com uma roupinha simples, uma roupa do povo, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, se apresentando como rei. O pessoal nem conheceu. Esse aí não é o nosso rei. Nosso rei, ele é o rei dos reis, ele vai mandar nos Césares todos. Mas assim como nós, todas as gerações são educadas por Satanás a esperar o que é brilhante, o que é bonito, o que é radiante, o que é satânico. As coisas de Deus são simples. A gente vê Deus usando homens simples, boiadeiros, o eunuco que tirou Jeremias da cisterna, o pastor geral, uma pessoa humilde, né? Deus usa pessoas simples do cotidiano para fazerem coisas simples, coisas triviais. Ele não está querendo aquela coisa brilhante, bonita, linda. Às vezes ele usa. Mas a palavra fala: ô irmãos, olha aí ao redor de vocês, não foram muitos os do nobre nascimento que Deus chamou, não. Ele chama também, mas não é a maioria. Isso, se não me engano, está em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Eu amo essa parte sobre a primeira vinda de Jesus aqui. Pelo fato de que, como você falou, os judeus esperavam
um Messias glorioso, Ele tinha cedido o caso para Satanás assim, que né? viesse para libertar o povo hebreu das garras de Roma. E eu amo esses versículos de Romanos capítulo 11, que fala, ó profundidade da riqueza, como da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a parte que é, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os judeus esperavam o Messias, o Ramachia, ben Davi, com o seu cetro de poder, e veio o Cordeiro. Igual ele virar na sua E segunda. veio o Cordeiro de Deus, que veio com um propósito eterno, de morrer na cruz, de ser humilhado, de ser coroado com a coroa de espinhos, suas mãos transpassadas, pregado na cruz da madeira, do madeiro, tornando maldição em nosso lugar, consumando uma obra eterna. E é fantástico, porque Israel, Deus, ele não está com os olhos fechados com relação a Israel. Mesmo no tempo da igreja, Deus está trabalhando com Israel. E no momento do arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar diretamente com Israel. Tira do molho. Essa semana eu estava pensando um grande no Shema de Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. É único. Imagina os judeus, quando eles caírem a ficha de que eles crucificaram o seu Messias, aquele que eles esperavam vir com poder e veio como cordeiro. E agora, na segunda volta, ali no final dos 7 anos da grande tribulação, ele voltando sim com o céu no seu poder, estabelecendo o reino. E os judeus, eles caindo a ficha, opa! Porque Zacarias fala que eles olharão para aquele a quem eles transpassaram. E vão chorar muito. Não é isso? Vão prantear. Eu amo essa passagem, que quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos todas essas coisas. Parece que o caminho está difícil, parece que está tão complicado, mas é o caminho de Deus. E assim como no primeiro evento de Jesus Cristo, era a vontade de Deus. Porque Deus tinha um plano para o mundo gentil também. E graças a Ele, pela sua graça, nós estamos aqui hoje vivendo nessa geração, aguardando o seu retorno. O que tanto Israel deveria ter aprendido, como nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, é que todas as ações de Deus são frutos do amor dele. Mesmo aqueles que doem, que a gente não gosta. Essa situação do... Eu vou voltar lá no Velho Testamento, porque é muito interessante essa questão do Espírito Santo. Voltando naquela fala que eu falo a princípio, de que eles hoje se baseiam no passado, porque é o ponto de referência da maneira como Deus lidou com eles, nas várias circunstâncias. É interessante a gente observar, por exemplo, Josué, filho de Nun, e outros mais. Mas Josué é filho de Nun. Não. É Nun. E é muito interessante isso, porque a gente pensa hoje, vamos julgar para hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós constantemente. Permanentemente, essa é a palavra. Mas antigamente, a gente podia pensar também assim, poxa, mas como é que Deus exige que seu povo lhe obedeça, sendo que, no caso, o patriarca é que tinha o Espírito, no caso, estou falando do caso específico de Abraão, que era o guia do seu povo. Abraão e seu irmão, o irmão dele, todo mundo conhece. Ele tinha vários. Não, aquele que falava para ele. Moisés. Não, então estou confundindo Moisés. Abraão. Então, no caso de Abraão, por exemplo, ele era porta-voz de Deus. Ele ia lá no monte, voltava com o rosto transfigurado, brilhante, parará, parará. Então, ele tinha o Espírito. No decorrer... Não permanentemente. Não permanente. Tá.
Mas o que parece é que Deus exigia que houvesse obediência. Então ele Para mandou. Israel sempre exigiu. Então, se ele está cumprindo dentro do viver dele as coisas que Deus tem mandado, você vai ali, vai fazer um buraquinho, vai fazer ali, vai fazer um jeitinho sensado, você vai ter uma recompensa. Porque no decorrer da história deles, eles não, em momento nenhum, quer dizer, eles viam que acontecia um milagre, era um milagre. Abrir o mar vermelho, fazer codornizes, cair do céu, maná, era um milagre, isso era incontestável. A aflição que esse povo passou nesses momentos, morrendo de fome, morrendo de sede, ele reclamando também. E eles não tinham o Espírito. Então como é que Deus poderia, no caso do antigo, da antiga aliança, cobrar alguma coisa dos seus, sendo que eles não tinham o Espírito, que é o que nós temos hoje, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Tinha a lei. Não, aí é uma coisa, mas não tinha o Espírito. De qualquer forma, o Espírito Santo não habitava. É porque a dispensação, a época que eles viviam, era outra. E a época que eles viviam tinha um outro propósito. E o propósito didático da lei era exatamente para que eles, como nação e representando a cada homem, percebessem que é impossível satisfazer a Deus, cumprir a lei, a parte de uma revelação, de uma manifestação, de uma intervenção de Deus. Então o propósito da lei é que ela fosse cumprida, mas que ela não fosse cumprida. Deus apresentava a exigência, mas sabiam que eles não tinham uma capacidade, porque o propósito da lei, já falei isso aqui umas 8 vezes, era pegar o judeu pela mão e levar até Cristo. Era um aio, era um condutor, era um pedagogo, era alguém. A lei, o propósito maior da lei para Israel é para que Israel percebesse que não era capaz e clamasse por algo maior. E esse algo maior seria apresentado, como o pastor falou, o Cordeiro. Isso justifica o pensamento que eles têm hoje. Por isso que eu estou falando que o passado influencia o futuro. Sim. A visão deles hoje é essa. Quer dizer, era um Deus como um outro qualquer para eles na época. Porque se ele não se manifestava de forma, eu falo constante no sentido não de fazer aí acontecer mar, codornizes e outras coisas, mas eu falo na constância. Porque eles viam que era Deus, mas no momento ou outro esqueciam completamente. Então deviam pensar. O que demonstra o engano do coração. Deviam pensar assim, não, isso é só um Deus igual outros lá do Egito, que a gente tinha acesso ao Egito. Era um Deus. E fica difícil até com relação a esse rasgar do véu. Porque, como eu estou falando, influencia toda. Um dos propósitos de Deus ao se revelar para Israel foi exatamente o que o pastor falou, o Shema, para mostrar que só Ele é Deus. Ela vai falar, mas Ele vai pular na frente. o principal, assim, não que eram outros deuses, mas o fato é que era uma profecia que estava cumprindo, né? Eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Você fala já na época Já de época de Cristo. Jesus. Na época da lei, é o seguinte, como Israel ele teve muitas altos e baixos, dependia do seu rei, né? Seu rei buscava os princípios da palavra de Deus, né? A nação toda era promovida, senão a nação toda caía. Essa é uma promessa feita por Samuel, quando Israel pediu um rei, né? Lá em 1 Samuel. Ele vai pegar sua filha para confeiteira. Exatamente. Mas é interessante que naquela época a questão era o coração endurecido mesmo. E nós devemos lembrar que Israel na história ficou um tempo sem a Tanakh, a palavra de Deus. É tanto que a Torá, o Pentateuco, porque é tanto que na época de Neemias foi achado uma Torá e ela foi colocada, e o povo, quando ouviram a palavra de Deus, eles viram que estava fazendo totalmente errado. E eles choraram e muito. Neemias, aquela passagem linda de Neemias capítulo 8, né? Olha, pelo contrário, vai comer muita gordura e tudo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a palavra de Deus, ela... Quase tomando o microfone.
Na época, então Israel ficou sem a palavra de Deus por um tempo, apesar de que eles tinham de pais para filhos iam passando as festas, como as festas eram um tipo de ensinamento para os filhos, né? Mas muitas vezes o coração do povo estava endurecido pelo fato do rei que estava reinando. Tinha rei que era terrível, né? Tinha rei que era pensar que ele cortar seu próprio filho, e depois a graça de Deus é tão grande, tão preciosa, que ele no final ele se arrependeu e achou graça e misericórdia. Manassés, né? Duas coisas que eu queria comentar é o seguinte: primeiro, que para eles não era um Deus a mais, um Deus qualquer, porque eles tinham testemunhado a saída do Egito, eles tinham visto tudo o que aconteceu. Eles tinham visto a água sair da rocha, eles tinham visto o maná cair do céu, então eles sabiam que era o Deus poderoso, o Deus de Israel. Então não era um Deus qualquer. E com relação ao cumprimento da lei, hoje nós temos uma lei civil, uma lei penal, código, e as pessoas obedecem e seguem porque é uma lei posta. E naquela época a lei era posta para os judeus. Então, muitas vezes, sem o entendimento, sem a iluminação do Espírito Santo, igual hoje na nossa sociedade, muita gente não tem iluminação do Espírito Santo, mas tem a consciência do certo e do errado, e é motivado pela lei a cumprir. Então era essa mesma forma que Deus trabalhava no coração do judeu até o momento que ele fosse conhecer Jesus Cristo. Então essa era, porque a lei ela era extremamente pedagógica, única e exclusiva, igual a de hoje, para civil. Mas existe uma promessa em Joel de que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne, inclusive sobre Israel. Aí ninguém vai precisar ensinar ninguém. Isso vai ser um dos nossos assuntos lá no estudo do milênio. Por quê? Porque cada um dos israelitas que vai participar do milênio, ele vai ter um Espírito, e esse Espírito vai capacitá-lo a viver de acordo com a vontade de Deus, ou seja, a lei. Mas o objetivo didático da lei, só acabando de explicar, era exatamente que eles não conseguissem cumprir a lei, para sentir o desespero de Paulo lá em Romanos 7. Que miserável homem que sou, quem me livra dessa situação? Então por que Deus ia dar o Espírito e capacitá-los a viver por uma lei que Deus queria que eles percebessem que eles não eram capazes de viver? Por isso que naquela época, assim como naquela época de Moisés, não era como vai ser na época do Messias no milênio. Na época do Messias no milênio, todos os judeus terão o Espírito. Na época de Moisés, não. Porque o propósito didático da lei era que o homem se desesperasse, percebesse, não consigo cumprir isso. O Aulitz até falou uma vez antes da conversão dele, que antes da... Você lembra disso, Rafa, no livro Libertos para Viver? Ele fala assim, eu transgredi tudo que tem nesse livro aqui, porque tinha uma época que ele resolveu ler Bíblia, ele era um marulho, falou, o que foi ótimo, né? Ele percebeu, eu já transgredi tudo que está escrito aqui. Maravilhoso isso. Que agora o Espírito Santo já conseguiu te dar a convicção de pecado, agora eu vou te levar para a justiça. É isso que o judeu tinha que ter aprendido. Ter o desespero do pecado para correr para a justiça. Desculpe o não entendimento total disso. Minha cabeça anda embaralhada. É muita informação. Mas não poderia se pensar que, de fato, mesmo que fosse por um segundo, porque de todo é o Espírito Santo que, se a gente for fazer um apanhado das coisas que você só pode fazer pelo Espírito, o simples fato de estar vivo. Sem o Espírito você não amarra seu cadastro. Exatamente. A palavra fala que sem mim nada podeis fazer. Você não tem o fôlego de vida. Será que seria possível pensar que, no caso que a Elaine falou, do cumprimento, poderia-se pensar talvez que fosse um segundo do Espírito Santo? Que seja. Porque tiveram ourives e pessoas e tecelões que tiveram Espírito por muitos meses. Porque eles estavam capacitados a fazer o tabernáculo. Não, falo para justificar a colocação que ela fez a respeito de você viver numa forma que era antes, você tem umas regras para seguir como ser humano normal, e depois a questão do novo nascimento. É isso que eu quero entender um pouco mais amplamente.
Porque mesmo para ele viver na lei humana, sem Deus, ele precisa ter o Espírito para dar esses toques nele, senão ele não obedece. A mãe fala e ele não obedece. Não, mas Anda descalço. o Espírito dá o toque através da palavra revelada. É dessa forma que o Espírito Santo falava com eles e é dessa forma que o Espírito Santo fala com nós. Isso não muda em dispensação nenhuma. Deus, o Espírito só se manifesta pelo que está revelado. Ele ilumina o que está revelado. Entendeu? Você tem, ele acabou de falar, a nossa fé é alimentada pela palavra e a palavra é iluminada pelo Espírito. Ele tinha que não matar porque o Espírito Santo iluminava aquele pedacinho da Torá que fala não matarás. E com isso ajudava a consciência também. Não, é interessante porque no Velho Testamento, como foi bem dito, o Espírito Santo ele trabalhava com épocas, ele vinha por um tempo, circunstancialmente. Ele sempre usou a própria palavra de Deus. Né? E, por exemplo, nós falamos que por isso é importante ter uma vida devocional hoje, nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque se nós não alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ficar sem argumento, fundamento para usar as nossas vidas. Mas só concluindo o pensamento aqui. Mas como você estava falando sobre a lei, né, o povo hebreu... A lei e a graça, o nosso estudo. O povo hebreu em Êxodo 19:8, quando foi dada a lei, eles prometeram cumprir de maneira completa. Nós vamos cumprir. Pode cruzar com a marca o gol, né? Misericórdia. Né? Aí o que acontece? Então Deus falou, ok, você vai cumprir 603 ordenanças. Para mostrar que o homem era impossível cumprir a lei. Sim. E como você falou, tudo direcionava para o Messias de Israel. E Jesus disse, em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E por isso Romanos 10,4 fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então nós, no momento que nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Dentre outras coisas, né? Então, selado, batizado, habitado. Maior que está em nós do que está no mundo. Com certeza. E quando nós alimentamos a palavra de Deus, através do devocional, através da pregação da palavra de Deus na igreja, o Espírito Santo ele começa a trabalhar de dentro para fora, trazendo convicções sólidas, para que possamos resistir o inimigo e dia mal. E isso é interessante para nós, pelo fato de que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E é algo fabuloso. Porque se estamos debaixo da graça, devemos pecar? Paulo diz em Romanos capítulo 6, 14. De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. A graça de Deus, ela nos dá ânimo para dar mais um próximo passo pela fé. Nós não merecemos. Nós não precisamos fazer por onde, mas isso não dá uma liberdade de eu pecar. Romanos capítulo 6. Então eu posso desfrutar. Isso é sobrenatural. Amados, você e eu hoje podemos viver uma vida como se nunca tivéssemos errado. Isto é a graça de Deus. É sobrenatural e é de Deus. Sim. Nós não merecemos. Então a lei e a graça, ela tem uma grande abismo entre elas, porém uma supre a outra. Jesus, ele cumpriu a lei de maneira completa. E agora, nós podemos desfrutar da obra que Cristo fez e cumprimos a lei amando o nosso próximo, não como a nós mesmos. Jesus disse, outro mandamento vos dou, que amei uns aos outros como eu vos amei. Até o fim. Indo na cruz do Calvário por nós. Isso é fantástico. Você tem que levar prego na mão pelo irmão chato que você não gosta. E eu até penso que, isso meditando outro dia, que tudo que acontece desde a queda de Lúcifer, tudo que acontece na história do universo, na história do mundo, todas as guerras, todos os pecados, todas as mortes,
o que aconteceu com Jó, o que acontece com a gente, o que acontece em todas as épocas, eu creio que foi permitido por Deus para que toda a criação pudesse saber quem Ele realmente é. Porque Deus é um Deus que se revela. Ele tem uma palavra que eu li outro dia que eu achei linda, né? Ele é incognoscível. Ou seja, ninguém consegue saber dele por si mesmo. A gnose, incognoscível. Ou seja, você com seu raciocínio, você não chega de Deus. Ele tem que se revelar. Ele tem que se revelar. E Efésios fala que Deus nos tirou da morte e lavou os nossos pecados e nos deu vida nele, para que nos séculos que vierem, por toda a eternidade, como você gosta de orar, né? Pelos séculos do século, por todas as épocas que virão uma após a outra, possa ser demonstrada a sua graça, né? A sua suprema bondade para conosco em Cristo Jesus. Não, mas esse cara está aqui, Deus. Ou seja, a graça de Deus só era possível de ser conhecida se tivesse uma oportunidade, uma circunstância para ela ser apresentada. E essa oportunidade, essa circunstância é a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, é o nosso pecado. Então, voltando ao raciocínio, isso é um pensamento, não é uma meditação. Lúcifer, aquele querubim pretensioso, ele foi muito bem qualificado, muito bem dotado, né? Ele nasceu literalmente em berço de ouro. Tinha bandinha tocando, viu aquela charanga que fica na porta das lojas, do supermercado, convocando para comprar porque o preço está baixo. Tinha uma charanga, né? uma banda tocando. Ele nasceu no meio de luzes, ele nasceu muito belo, muito capacitado, muito sábio, e ele julgou que isso era suficiente para exigir adoração. Ele julgou que só essas qualificações externas eram suficientes para que ele fosse reverenciado e para que ele fosse tido como alguém digno e capaz de liderar e de ser adorado. Aí Deus, na sua soberania e sabedoria, ele permitiu que as coisas fossem se desdobrando. Ele permitiu que as coisas fossem acontecendo para que houvesse a oportunidade dele revelar que a coisa não é bem assim não. Que o exterior, ainda que seja interessante, ele não é suficiente. Deus, a gente sabe pela palavra que ele é magnificente, que ele quando ele se revela para Ezequiel, para Isaías, para Daniel, eles caem no chão, por causa da magnificência de Deus. Esse inclusive vai ser um dos nossos estudos. Depois da alegria é a glória. Já estou preparando o estudo, é a glória. A glória de Deus, né? A Bíblia fala sobre ela também, é algo realmente impactante, surpreendente. Ele também tem isso. Mas o que ele quer ensinar para os anjos, e ele também de tabela, né, para Lúcifer, que se tornou Satanás, e para cada nascido de novo, e para cada pessoa de qualquer dispensação, desde a época de Adão até lá no final do milênio, passando pela nossa e pela antiga, que é a lei, é que a coisa não é só o exterior, não é só a doxa, o brilho, não é só aquilo que se evidencia que realmente tem valor. As circunstâncias que ele permitiu de pecado e o plano de redenção que vem se desdobrando também serve com o propósito para que as criaturas percebam que ainda que Deus seja um Deus tão magnificente, tão grandioso, tão brilhante, tão belo e tudo aquilo que a palavra revela, ele também é um Deus que transige, é um Deus que desce na sua situação. Nós lemos alguns versículos a respeito disso. Assim diz o alto, o sublime, né, aquele cujo nome é santo, está lá na eternidade, brilhante, linda, maravilhosa.
Mas ele também vem aqui e põe a mão no ombro do quebrantado, do contrito. Isaías 40 fala que ele é aquele Deus poderoso, que as nações é um pingo de água no balde, que nada é grande o suficiente perto dele. Mas ele pega, eu já falei isso aqui umas 20 vezes, é porque eu gosto da passagem. Mas ele pega o cordeirinho pequenininho no colo. E aí, meu cordeirinho, como é que você está, seu João? Tá? Ele curte o que é humilde, ele gosta, ele tem satisfação, ele se identifica com aquilo que é simples, aquilo que é trivial, aquilo que é cotidiano, aquilo que é humilde. A palavra fala tanto a respeito disso, que ele resiste ao soberbo, que ele abate a montanha grande, a árvore gigante, aquilo que se acha. E essa é a nossa vocação. É isso que Deus quer de cada um de nós, essa identificação. Que a gente pare de ser fascinado com as coisas de Satanás, deixe de querer isso, porque isso não conseguiu encher o coração de Lúcifer. Ele tinha tudo e um dia não vai ter absolutamente nada. Tanto é que quando ele se manifestou como aquele reizinho humilde, montado num jumentinho, podia ter vindo num cavalo branco, bonito, né? Do jeito que a gente vê no filme, bate palma e acha lindo, né? Mas ele veio ali naquela, né, mulinha pocotó, aquele jumentinho, um animal de classes pobres, né? Das classes inferiores lá de Israel, porque ele se identifica com isso. Tem até um versículo que eu estou tentando lembrar aqui onde ele está, que Deus não escolheu, Tiago 2,5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, Deus escolhe o que é pobre, Deus escolhe o que é pequeno, Deus escolhe o que é humilde, Deus escolhe o que é pífio. E a gente deveria estar contente com essa circunstância e com essa situação, porque é isso que Ele quer para a nossa vida, e é isso que caracteriza o nosso sacerdócio, do qual é o sumo sacerdote, e que nós falaremos mais semana que vem. O pastor está aqui para apontar por ela.